Vamos continuar mais um pouco aqui nesse trabalho, considerando aí uma espécie de apêndice para aprofundar alguns aspectos aí do que a gente está vendo, né? O Rubens pode parecer confuso ali com essas passagens, com essas misturas, né, de formas, tons e cores que se mesclam o tempo todo tentando criar ali ritmos intercalados e independentes. Fundamentalmente, eu fiz até um esquema aqui, a gente teria algo como esse esquema gráfico representa, né? A gente pode ter aí uma dinâmica linear que cria um determinado ritmo, uma determinada composição, né, como a forma desse triângulo aqui, por exemplo, que não tem nada a ver com o ritmo dos pretos, por exemplo. Os pretos podem funcionar de maneira independente, assim como as luzes, assim como os azuis, né, que fazem um caminho diferenciado, como o vermelho e como o amarelo. Então, a rigor, assim, pensando nos fundamentos plásticos, a gente tem essa possibilidade de libertar um do outro ritmos com 6 elementos plásticos diferentes, que seriam as 3 primárias, os 2 tons de claro escuro, né, pensando na questão tonal especificamente, e a linha. Né? São 6 vozes nesse total, né, que podem criar dinâmicas separadas que se congregam ali para formar um todo coeso. Eu costumo fazer um paralelo aí, criar uma metáfora com as 6 vozes de um coral que cantam frases musicais diferentes, mas que no todo cantam uma mesma melodia, né? Criam uma mesma melodia. Ora, a grande maioria dos pintores barrocos cria uma independência de fato entre a estrutura linear e tonal do quadro, claro-escuro. Né? Cria uma independência entre esses dois aspectos, criando ritmos diferenciados. Mas alguns buscam isso também na cor, que é o caso aqui do quadro do Rubens que a gente está analisando. Né? Por exemplo, a gente tem mais francamente um ritmo de azul que atravessa aqui o quadro como um todo, fazendo um determinado ritmo. Ele sobe ali para cima também, criando uma determinada dinâmica. Ora, diante de uma tal confusão e complexidade ali de misturas e fusões e ritmos intercalados e contrarritmos que o Rubens cria, né? Se a gente pensar no aspecto da cor, essa dinâmica das cores primárias é justamente o que pode servir de fio condutor para a gente compreender ali a composição que ele estava buscando, né, que ele estava perseguindo. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto, nesse ritmo aqui de vermelhos, por exemplo, que é esse ritmo aqui, né? Forma uma espécie de um triângulo formado pelos vermelhos que é atravessado por esse fluxo de azuis. Ora, em primeiro lugar, o ritmo seria de uma vermelhidão, né? Porque aqui a gente tem os violetas e os laranjas que em si, compondo essas cores, participam o vermelho. Então o vermelho está participando ali desse ritmo até se esvanecer aqui nesses tons mais amarelados mesmo, que não tem vermelho, a não ser um pouco ali nos marrons, né? Então a gente tem esse ritmo daqui que é interessante, né? É quase uma dinâmica de matiz. Eu tenho vermelho, violeta aqui, na realidade esse violeta é fácil de achar, aquele mesmo esquema, né? Ele vem com marrom, sujou com um pouquinho de branco, ele tem o violeta. Aí, aqui a gente tem tons alaranjados, né? Que fazem a passagem para esses amarelos aqui da parte de baixo. Então a gente teria vermelho, laranja e amarelo. Essa dinâmica aqui é uma dinâmica de matiz interposta ali, contraposta ali, que tem uma interrupção ali nos tons violáceos. Se a gente esquecer o violeta daqui, a gente teria uma dinâmica de matiz perfeita entre vermelhos, laranjas e amarelo, né? Uma passagem ali de cor que faz um fluxo. E aqui a gente tem um contrarritmo, que seria o ritmo dos frios, justamente a ligação ali do intercruzamento, né,
do outro ritmo de cor, que é dos azuis, que atravessa para cima do vermelho, gerando ali os tons violetas que vão cair aqui na direção desses tons mais frios aqui do lado direito. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem o mesmo fluxo, né, de frios, que ao esbarrar nos laranjas neutraliza esses laranjas são um pouco mais quebrados, e aqui a gente encontra tons de neutro, né, que é só sujar de branco esse terra de siena aqui das áreas escuras dessa figura. É interessante esse trecho aqui também, vamos dar um zoom aqui mais radical, porque aqui a gente tem esse processo de base dele, né? Ele desenha com os marrons, volta com os amarelos, e amarelo e branco vai gerar essas luzes mais quentes. E se, em vez de amarelo e branco, em cima desse siena entrar o branco puro, gera esses tons quebrados aqui que se perpetuam, vão seguindo até ali em cima. A gente vê que a gente tem um tom quebrado de fato, que percorre ali a bota, até chegar a um outro tom quebrado mais violáceo aqui, né? Aqui, como é que seria isso? Né? Ele vem com marrom, aí vai com amarelo para gerar o siena, né? E em cima desse siena ele vem com amarelo e branco. E aí, se em vez de amarelo e branco ele botar o branco puro, ele gera um neutro mais absoluto, sem encaminhá-lo ali para nenhum matiz cromático. Essa região aqui desse cruzamento entre os ritmos de vermelho e azul é importante porque de fato a gente vê que ele está buscando isso de maneira bem radical. Porque a gente tem, por exemplo, uma linha que quer fazer isso, quer dizer, linearmente ele busca isso, né? Ele está quebrando ali essa linhazinha que emenda aqui com a cabeça, né? Ele está buscando essas dinâmicas de cruzamento, de quebrar esse ritmo principal que desce, né? Mais vertical ali, né? De todas as maneiras, tanto com a linha, quanto com o claro escuro, quanto com a cor, né? Então há essa busca desse cruzamento que, se a gente pensar na questão da cor, é interessante, porque na época do Rubens o círculo cromático ainda não tinha sido elaborado, descoberto, né? Não havia as teorias da cor, que só surgiram ali no século XIX. E então, quando a gente fala de dinâmica de matiz, ritmo das primárias, ritmo das secundárias, na verdade a gente está usando ali um conhecimento que veio muito depois dele. Só que o Rubens ele está pensando justamente nesses ritmos e contrarritmos, nesses cruzamentos, né, nessas fusões, que acabam empiricamente, intuitivamente, gerando essas modulações de variações cromáticas, né? Então a gente tem um azul aqui e um violeta, porque na realidade a gente está querendo cruzar aqui um ritmo de vermelho com os cinzas, vai dar os violetas, né? Então ele, misturando ali na palheta, mesmo que ele não tenha teoricamente esse conhecimento, ele está querendo fazer essa fusão, ele vai misturar na palheta e vai achar um tom violáceo. E isso se perpetua, né? Isso ocorre em mais áreas. Se a gente pegar, por exemplo, o fluxo dos azuis, a gente vê que, de fato, os azuis atravessam aqui esse conjunto, escorregam lá para cima, batendo um pouquinho ali nesse ritmo dos vermelhos, gerando alguns tons violáceos, e querem subir através desses verdes, né? Da mesma maneira que o vermelho, o verde contém uma certa quantidade de azul, ele participa ali da dinâmica da azulidão. Então o azul faz esse movimento até chegar naqueles azuis mais vibrantes do céu. Esse anjo aqui de cima, inclusive, também corrobora, né, desse princípio, vamos chegar mais perto, né? E não foi devidamente salientado, mas ele vem com esses marrons, aquela guadinha inicial, né, de marrom. Se ele sujar com branco, gera uns tons ligeiramente violáceos. Ora, por que ele está buscando esses tons? Justamente para fazer esse fluxo, né, o azul atravessar esse anjo, criando um ritmo que não tem nada a ver com a estrutura da forma e não tem nada a ver com a estrutura tonal de claro escuro. E é de fato muito cuidadoso, muito elaborado o jogo que o Rubens faz entre definições, né, que marcam ali uma forma,
e indefinições que juntam, que fundem, justamente porque ele está buscando essa fluidez, esses ritmos intercalados. Olha esse amarelo aqui, por exemplo, como é que ele participa ali desenhando um pouquinho mais o contorno. Isso não tem nada a ver com a lógica do objeto, e sim com uma dinâmica abstrata ali de cor que ele está buscando, né? Agora vamos dar uma saltada para esse outro canto aqui, mas com uma outra abordagem. O Rubens ele convida o observador a pintar o quadro junto com ele, a retomar o gesto que criou a forma da pintura, que é bem o que o Klee fala sobre o processo de construção, quando ele afirma que o observador deve resgatar a gênese do quadro, resgatar o seu processo de formação, que só assim o observador vai entender a criação, né? A criação é um jogo de palavras, né? É o criar a ação. E quando você expõe essa ação de construção da forma, você está conduzindo aí o observador para refazer a imagem junto com o pintor que está elaborando a forma, né? Esse cantinho aqui é muito interessante nesse aspecto, porque aqui a gente tem realmente igual aquela pré-pintura anterior, né, um rafzinho rápido, um desenho rápido. Como é que ele... Vamos dar até mais um zoom aqui. Vamos por partes. Ele tem aquele rafzinho rápido, é um marrom que desenha, que faz a marcação. É claro que ele volta com amarelos e brancos, aqui ele voltou com os brancos, né, sobre esse marrom, que é o eixo do desenhar dele. É interessante também, o azul ele atravessa a forma, ele não se detém ali no limite, que seria o natural, né? A tensão entre a forma e o fundo aqui não ocorre da mesma maneira que nesse anjo de cima. O azul atravessa e parece que o ombro dele está segurando, contendo ali, recebendo o impacto daquela azulidão para cima da forma. Ora, isso é feito num segundo momento, quando ele entra com os azuis, mas primeiro ele vem com esses marrons aqui desenhando, essa dinâmica de amarelos e brancos. Se a gente continuar raciocinando, a gente percebe que esse personagem aqui mais perto do centro, ele é feito da mesma maneira, só que com um contraste, um trabalho um pouco maior, né? O eixo aqui a gente percebe os marrons, se eu voltar com o amarelo eu tenho os cenas, os terras de cena. Se eu iluminar esses terras de cena com amarelo e branco, eu tenho essa cromaticidade daqui, essa passagem daqui, esse braço, né? Isso é o processo que ele constrói aquela forma. Ora, os marrons, se ele não voltar com o amarelo, ele voltar direto com o branco, começa a puxar esses tons violáceos que a gente encontra aqui, e que encontra aqui também, por exemplo, nesse cantinho aqui, nessas vibrações aqui, tem um pouco de violáceo, né? Que é o marrom sem a passagem do amarelo, sem o retorno do amarelo, retorna diretamente com o branco, né? A gente já viu o processo de puxar os verdes, né? Desse marrom aqui, se ele começa a botar mais preto, como esse marrom aqui tem um pouquinho mais de preto, se ele voltar com amarelo, ele tem os terras verdes. Se ele voltar com amarelo e branco, como essa linha aqui, por exemplo, contém, mas não é só branco, é um amarelo misturado com branco, ele vai ter um verde mais frio, até chegar aos azuis, e aí sim fazer a passagem. Você vê que o tempo todo ele está buscando essas unidades, esses fluxos independentes. Aquela mesma costura que ele faz com a linha, na realidade ele está buscando alcançar com o tom e a cor, né? Ele está buscando essa independência, né? Agora, se a gente continuar nesse mesmo pensamento, né, a gente vê, ele está ali, ele está no eixo, puxou para cá para os amarelos mais tradicionais e tal, e se ele pegar esse marrom, começar a acrescentar mais vermelhos, ou o próprio laranja, né, ele vai para esse tom de pele aqui, né, da perna, que é mais ligado aos tons alaranjados. Você vê que tem uma notinha aqui no calcanhar, né, mais amarelo com branco, que separa esse tom mais alaranjado, que fala mais alto aqui seriam os vermelhos, que não tem aqui, né? Aqui está mais no eixo dos amarelos mesmo. Então, os vermelhos estão criando um ritmo assim, né? São os laranjas ali que ele articula, ou o marrom com mais vermelho, que vai criar uma busca ali de um ritmo de vermelhidão que salta um pouco para cá. Você vê que esse marrom é bem avermelhado.
Se a gente reparar bem, desse marrom aqui, se ele vai com o amarelo, ele tem o terra de siena. Aqui ele permanece numa encarnação mais tradicional. Mas aqui, ó, já tem tons mais alaranjados. O laranja quer fazer isso aqui. Fazer um movimento aqui que não tem nada a ver com a perna, não tem nada a ver. É um ritmo independente mesmo, praticamente abstrato, né? Que atravessa ali a forma da figura, criando uma cadência ali e uma dinâmica. Nesse outro canto aqui da frente da personagem, né, a gente sente esses tons neutros aqui na própria cabeça dessa personagem, é tranquilo, né? Ele vem com os marrons, volta com os amarelos, se sujar com branco mesmo, né? O branco aqui do fundo, quando ele articulou esse fundo aqui, ele puxa para cima da personagem, vai sujar o siena, né? O amarelo com branco, com o marrom com o amarelo dá o siena, né? Quando ele suja com o branco, dá os tons quebrados, os tons neutralizados. Bem, e isso tudo pode parecer meio confuso, né? Diante de uma tal complexidade de ritmos e dinâmicas, a gente fica meio sem chão, sem ter por onde seguir ali, se guiar, né? Ficamos logo imaginando como encontrar ali um fio condutor, né? Tanto para desvendar a ideia plástica do que a gente vê, como para imaginar o jeito de aproveitar isso, o que a gente está estudando, né? De alguma maneira no nosso próprio trabalho, né? Mas se a gente pensar nos fundamentos, né, do que está por trás, né, da questão da cor, por exemplo, que é o caso que a gente está levantando, né, a gente encontra de fato um sentido geral. O contexto, o ponto de partida sendo o amarelo, faz com que as ações de ritmo possíveis, né, sejam as dos vermelhos e do azul. O amarelo é contexto, passa a ser neutro, não tem ação nenhuma. Quem tem a ação são os vermelhos e os azuis. E aí a gente encontra fácil esses ritmos, passeando na composição no seu todo, né? E inclusive a gente encontra os fluxos de amarelo passando na composição. Amarelo, que seria um contexto neutro, de fundo, né? Participa ali de toda a composição do quadro, mas na medida em que o Rubens coloca os tons neutros na composição, ele acaba libertando ali os tons de amarelo para criar uma dinâmica independente. Então, em termos de processo, a gente vê que existe ali um plano, um esquema ali de gênese da obra, na qual ele começa ali a desenhar uma estrutura de claro-escuro e linha com os marrons, né? Desses marrons ele já começa a puxar e a indicar ali as estruturas de cor, e essa estrutura de cor vai se desdobrando, seguindo ali caminhos que acompanham ali as dinâmicas principais das três cores primárias. Mas o importante é ressaltar que o resultado, né, a forma em si, não estava, né, pré-estabelecida na cabeça do pintor. É impossível imaginar que ele tinha tudo pronto, essas passagens todas, essas fusões, acentos em alguns momentos e dissoluções em outras, tudo previamente estabelecido na sua cabeça antes de começar a pintar o quadro. Ao expor ali o processo, a gente persegue ali o pensamento do pintor e verifica que ele vai descobrindo ali, desvendando ali possibilidades de cor e forma que vão ocorrendo durante a gênese do trabalho, e não como uma ideia prévia, pronta e acabada, né, na mente do pintor.